Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Depois de fazer aquele vídeo no qual eu mostrava ali, se fosse para escolher entre o S23 Ultra e o iPhone 14 Pro, eu acabei escolhendo mais nas minhas características de uso, por conta do meu trabalho e tal, eu acabei escolhendo o S23 Ultra como principal, né, se fosse para ficar com apenas um celular. Hoje eu vou fazer contar um pouquinho do outro lado, vou mostrar o que, na minha opinião, o iPhone 14 Pro ele tem de diferente, o que ele entrega mais, aonde ele é melhor do que o S23 Ultra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto indiscutível, eu acho que é o número de atualizações. As atualizações, geralmente, pelo menos 5 anos, chegando 6 até 7 anos, dependendo do modelo. Então, realmente, a quantidade de atualizações é um diferencial muito grande do iPhone. Segundo ponto, suporte técnico. Eu já usei, pra vocês terem uma ideia, eu estou usando produtos da Apple entre computadores e iPhones desde 2007 para 2008. E tive, obviamente, como qualquer aparelho eletrônico, tive alguns problemas no decorrer desse período. E o que eu senti? Que realmente a assistência funciona. Quando já tinha passado da garantia, tinha a opção de fazer um pagamento, deixar o aparelho lá e pegar um aparelho do mesmo modelo, só que novo, recondicionado, mas um reparado. Então, tive que trocar uma vez, né? Eu já tinha vendido o aparelho, foi para um amigo meu, precisou trocar a bateria fora da garantia, trocaram sem cobrar nada. Então, realmente, pelo menos aqui em São Paulo, as assistências que eu já usei do Morumbi e da própria Apple e do Shopping Eldorado funcionaram direitinho, então o suporte vale muito a pena. Agora falando do aparelho, primeiro ponto que eu acho que é um diferencial muito interessante, o Face ID. Realmente ele é muito rápido, ó, dá para ver ali o cadeado na parte de cima, ele desbloqueia realmente de uma maneira muito rápida, olha, ele é muito eficiente, ó, e reconhece-se, mesmo se estiver com máscara, né, no tempo que a gente usava mais máscara por conta das condições de saúde e tudo, e sempre funcionou muito bem, muito rápido. Então, Face ID é um diferencial muito interessante mesmo. Segundo diferencial, que assim é bem relativo para mim, principalmente depois de comprar o S23 Ultra, são as câmeras. O que acontece é que eu ainda gosto muito de gravar os meus vídeos com a câmera do iPhone, mas hoje também gosto muito de gravar com a câmera do S23 Ultra, que inclusive está sendo utilizado para gravar esse vídeo agora. Eu gosto das cores, tem um pouco menos de saturação nas câmeras da Apple do que na Samsung. O desempenho para mim é muito bom, gravação no modo cinema também faz um recorte bonito, é bem interessante, então gosto bastante do conjunto de câmeras. A câmera frontal melhorou bem, tem foco automático agora, né? Então, assim, de uma maneira geral, eu estou muito feliz. Ó, o foco aqui funcionando, tá vendo? Encontrou o meu rosto, olha ó, o retângulo. Então, realmente, está funcionando muito bem. Modo cinema funciona com objetos também, funciona muito direitinho, tem um recorte muito legal. E eu tenho utilizado bastante, então é um diferencial bem interessante. Questão de redes sociais. Sai, principalmente para Instagram, sai realmente com uma qualidade um pouco melhor do que o S23 Ultra, mas eu vou ser muito sincero, eu não ligo para isso, é uma coisa que não me faz diferença, não muda a vida. Eu sempre me interessei mais, gente, pelo conteúdo que está sendo passado. Em alguns casos específicos é legal ver a forma também, ver uma boa filmagem, claro, mas para esse tipo de conteúdo, principalmente para ver no celular, eu vou ser muito sincero, se está gravando com o S23 normal, o Plus ou o Ultra ou um iPhone, eu não ligo. Eu entendo que tem diferença, mas para o meu uso eu não acho que é um diferencial significativo. Mas entendo que eu não posso ir contra a internet inteira, né? Porque todo criador de conteúdo usa iPhone por conta dessa qualidade um pouco superior. Mas, por outro lado, eu já cansei, né, de acompanhar outros criadores que têm Androids ou outros aparelhos aí, seja o Android da Motorola, seja o Android da Samsung, da Xiaomi,
e grava um conteúdo super legal. Então, para mim, o que vale é história, o que vale é um roteiro bem feito, é um storytelling, é uma mensagem legal, ou de repente mostrar uma paisagem bacana, os caras tá de férias e tal, mas ou é um canal, ou um blog, ou um Instagram de viagem. Eu gosto de ver o conteúdo. Eu não ligo tanto pela forma como ele foi feito. Então, entendo, vou deixar como uma diferença aqui, que a que faz a diferença, é um pouco melhor, mas não é significativa para o meu uso. Aqui eu não acho que é uma super diferença, mas uma menção honrosa para a Ilha Dinâmica, que eu acho que tem muito que evoluir ainda, mas é interessante aqui, por exemplo, quando está rolando aqui uma música, se eu tocar aqui, pressionar e segurar, ele abre esse quadradinho, eu não preciso ficar abrindo o programa, aqui eu posso entrar ou eu posso fechar e ficar rolando. Eu acho bem interessante, com muito potencial. E um dos que eu mais gosto de usar é, por exemplo, do iFood. É legal ver, preencher aquele círculo ali e você sabe que o teu produto, o teu pedido já está chegando. Então, é uma menção honrosa, não é aquela coisa assim, mudou minha vida, mas é interessante e é um diferencial. Seguindo em frente, outro ponto que eu acho interessante é o tamanho deste celular, tá? Eu peguei o modelo Pro e eu acredito que no ano que vem, né, neste ano, né, quando sair o próximo modelo, o Pro vai ter diferença aí, o Pro Max pro Pro, então provavelmente, pelo menos pelos rumores, o Pro Max vai ser mais completo. E aí eu vou ter que voltar a ter um celular maior, né, da Apple, mas eu gosto muito desse tamanho, ó. Ele praticamente some na mão, né? Ele tem um tamanho que fica muito confortável no bolso e isso é raro de se ver. Você ter um top de linha com tudo, com todas as melhores características e ainda com processador, o mesmo memória RAM, com câmera, com tudo igual. Só que com um formato menor. A bateria, tá certo, é um pouco menor também, mas ele fica muito mais confortável no bolso, muito mais confortável no console do carro. Então, gosto muito do tamanho desse aparelho, eu acho que é super adequado e eu queria ver mais tops de linha com esse formato, com esse tamanho de tela e tamanho de celular. Outro ponto, esse ponto é um diferencial somente para quem tem outros produtos da Apple. Se você tem um Windows, isso não vai fazer nenhuma diferença para você. Mas, no meu caso, eu uso um iPad e uso um MacBook Pro de 14 polegadas. Nesse caso, o que é interessante? A integração entre os dispositivos. Então eu posso começar a fazer um texto, ou uma planilha, ou uma apresentação nos aplicativos da Apple, começo aqui e termino no computador e vice-versa. Então essa continuidade é muito interessante. Também tem principalmente agora no Galaxy, né? Na última versão está funcionando direitinho, nas últimas com computador, com notebook, está tudo bem integrado, mas como eu uso o Mac, eu sinto aqui uma integração muito bem feita. Um exemplo disso, eu posso selecionar, por exemplo, ó, essas 3 fotos e mandar pelo AirDrop para o meu computador, está aqui na minha frente. Então aqui, ó, eu escolho e beleza, ó, ele já está enviando, entendeu? Então é simples assim, se olhar no computador, o arquivo já foi, tá? Então isso aqui é um negócio muito legal, funciona direitinho e funciona dos dois lados, né? Dá para mandar do computador para cá e vice-versa. Então esse é um diferencial muito interessante e que realmente para o meu uso faz uma diferença imensa, mas é para um uso muito específico. Seguindo em frente, outro uso bem específico, aplicativos de música, que eu sempre comento aqui, é uma minoria que usa, mas aqui, gente, você tem aplicativos de marcas famosas, você tem MPC, você tem da Korg, você tem Fender, você tem Machine, então, poxa, tem muita coisa legal aqui para quem gosta de fazer música em qualquer lugar. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu comprei baterias eletrônicas, então eu tive, assim, dezenas de baterias diferentes. E isso aqui, para mim, é um sonho, porque, assim, é ter esses equipamentos no meu bolso, para usar quando eu quiser. Então, só para dar um exemplo que eu gosto sempre de dar aqui, ó, o exemplo da Korg. Eu tenho todos esses sintetizadores aqui dentro. Todos esses. E ainda posso comprar mais alguns.
por preços até que interessantes, né? Vira e mexe tem sei lá, promoção de 4 de julho, e aí isso aqui vira metade do preço, aí eu aproveito para fazer uma comprinha. Tá? Mas tem todos esses sintetizadores e o negócio é muito legal, tem um som muito encorpado e tem a parte de gravação, né, que você pode fazer muito legal também, tem todo esquema para você gravar, para você usar um sample, o que você quiser. Então realmente para mim faz uma diferença incrível, é um uso muito específico, mas esse tipo de aplicativo você não encontra no Android das mesmas marcas e na mesma quantidade. A latência lá é um pouco maior e aí aqui como a latência é pequenininha, o negócio fica muito mais interessante. Bom, seguindo em frente aqui, outro diferencial, o Arcade. O Arcade tem os jogos, como muitos de vocês sabem, os jogos são pagos, né? Você tem um pagamento de R$ 9,90, se não estou enganado, e você tem uma biblioteca com mais, acho que hoje deve ter 200 ou 300 jogos, pelo menos acho que 200, sem propaganda, sem compras internas, sem nada, é só você entrar e jogar. E tem muito jogo exclusivo que é bem legal, tá? Esses aqui são os que eu instalei, os que eu estou jogando aí nos últimos tempos, mas tem muita coisa boa e dentro desse pacote e, puxa, é muito legal você jogar sem nenhuma propaganda, sem ter que comprar nada, então eu acho bem interessante e é um outro diferencial muito bom. Para finalizar, isso não, eu acho um diferencial desse aparelho, tá? Mas não é uma coisa que é melhor do que o Android, porque tem muito Android com a tela plana. O que eu acho legal? Esse aqui é um aparelho top de linha, que seria um aparelho para rivalizar com o S23 Ultra, por exemplo, apesar de ter uma tela e bateria menores, ele realmente acaba rivalizando, né? Porque é o top de linha da marca, junto com o Pro Max, mas ele tem a tela plana. Então a tela plana eu acho muito legal porque a facilidade de você colocar uma película de vidro simples e tá bem protegido, sem ficar com medo que ela vai descolar tal, é muito grande. Então isso eu acho um diferencial, mas aquela história. Você tem no S23 e S23 Plus, que tem a tela mais retinha. Então, e também tem o top de linha da Motorola com a tela mais reta também. Tem com tela curva, mas tem com tela reta. Então, não chega a ser um diferencial, mas isso é algo que eu gosto nesse aparelho, que eu sinto que é melhor do que no S23 Ultra, que tem aquela curvinha ali que eu adoro também, mas dificulta um pouco, eu tive um trabalhão para achar a película correta. E aqui, você encosta na primeira loja, manda colocar uma película de vidro, 3D, 5D, sei lá, e está resolvido o assunto. Então, isso acaba gerando uma facilidade muito grande. Outro ponto agora para fechar a história. Uma coisa que eu considero um diferencial muito interessante da Apple já há muitos anos. Na verdade, eu vou falar de duas coisas para fechar. Primeira coisa, o feedback do motorzinho de vibração é melhor do que dos outros aparelhos, principalmente do que qualquer outro Android. Você vai perceber isso jogando, né? Então você vai passar numa zebra ali com o carro, você vai perceber que é muito mais preciso. Parece muito mais que realmente está acontecendo aquilo quando você está jogando do que no aparelho com Android, que tem também, mas eu sinto que o feedback aqui ele é mais interessante. O motor ele funciona com intensidades muito diferentes e acaba ficando mais interessante. E para fechar, o áudio. Quem curte áudio, quem curte música, gente, é só colocar esse aparelho do lado de qualquer outro que você vai ver que o som é mais encorpado, tem um pouco mais de grave do que em outros modelos. Isso eu gosto bastante da Apple, realmente entrega ali um grave mais encorpado e é mais legal para tudo, para assistir alguma coisa em vídeo no YouTube, para redes sociais ou para jogo, você sente ali um som mais cheio, é mais interessante. Então eu acho que fechamos. Esses são os pontos que eu acho interessantes e melhores, né, de certo modo, aqui no iPhone do que no Android.
Bom, pessoal, então é isso, deixando claro que isso é uma opinião muito pessoal, como tudo aqui no canal, é sempre muito pessoal, é muito de uso, não é uma opinião totalmente jornalística ali, né, 100% isenta, mas aquela história, o que eu acho interessante? Eu gosto muito de usar Android e gosto muito de usar iPhone, eu gosto muito dos dois sistemas. Então, eu consigo aproveitar o que cada um tem de melhor. E aquela história, se eu puder recomendar alguma coisa, né, para vocês, é que mesmo quem é da turma do Android, compra um iPhone, mesmo que seja um iPhone velhinho, para usar em paralelo, para entender o que tem de interessante e poder curtir também as coisas boas, os aplicativos que às vezes, ou jogos que chegam antes na Apple, entendeu? Então vale a pena usar os dois para conhecer. Só conhecendo você vai poder ter aquela segurança de falar, pô, eu gosto mais desse, eu gosto mais do outro. Com tudo isso que eu falei nesse vídeo, eu ainda continuo com uma preferência para o Galaxy S23 Ultra, porque ele acaba sendo um pouco mais completo na parte de produtividade, então eu acho ele mais interessante. Mas aqui, como eu procurei mostrar hoje, tem essas vantagens. E antes de terminar o vídeo, eu já estava esquecendo da última vantagem, mas que sempre é uma vantagem importante, todo mundo comenta, que é a revenda. Realmente, a revenda de um iPhone, o iPhone vale mais, no passar dos anos ele continua segurando mais o valor do que um Android. Então isso é fato, gente, não dá pra gente escapar. Por um lado, é ruim, né, porque vai estar sempre mais caro, mas quando você vender, obviamente, você vai vender bem. Por outro lado, é aquela história, um S23 Ultra, você compra um lançamento, você vai pagar, sei lá, 8 mil. Depois de 2, 3 meses, você vai pagar 6 mil. Então, se você tiver paciência, você acaba tendo uma perda um pouquinho menor no Android. Vai ter perda, não segura tanto quanto o iPhone. Mas se você comprar depois do hype ali, você vai pagar menos e aí a perda que você vai ter vai ser menor. Então vale a pena considerar isso, né? Comprar um pouquinho depois do lançamento, mesmo que perca aquelas promoções, para você poder no futuro ter uma perda menor. Mas o fato é que o iPhone segura mais o preço, isso a gente não tem como escapar, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!